Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje estamos resolvendo o PAS 3 de 2012. Então, mostrei minhas resoluçãozinhas dessa provinha bonitinha na área de Física. Beleza, galera? Então, bora prosseguir aí. Primeiramente aí, PAS 3 de 2012, caderno harmonia. A questão dá pra gente duas imagens, uma de uma pedra que está a uma certa altura e outra de uma carga em um campo elétrico, tranquilo? Na figura 1 está ilustrado uma partícula de massa m sobre a ação de um campo gravitacional uniforme. Na figura 2 está representada uma partícula sem massa e com carga q sobre a ação de um campo eletrostático uniforme. Com base nessas informações e na lei da gravitação universal do eletromagnetismo, julgue os itens 47 e 48 e faça que se pese no item 49, que é do tipo B. Tranquilo, galera? Então bora prosseguir aí. Questão 47. Em qualquer um dos casos mencionados, gravitacional ou elétrico, o trabalho mecânico realizado para deslocar a partícula por uma altura h independe do caminho percorrido pelas partículas entre o ponto inicial e final. Bora ver se isso é verdade. Então, galera, ele quer saber em relação ao trabalho das duas situações. Então, eu vou trazer aqui as nossas duas imagens, beleza? Uma está percebendo, uma está sendo atuada a força-peso e a outra uma força elétrica. Tranquilo, galera? Então tá. Já que a gente tem uma força-peso e uma força elétrica, elas são um tipo de forças conservativas. O que são forças conservativas? São um tipo de forças que elas vão conservar a energia total do nosso sistema. Tanto a força-peso quanto a força elétrica, ela conserva a energia do nosso sistema. Portanto, para calcular o trabalho, a gente não precisa saber qual foi a trajetória delas. A gente não precisa saber se a trajetória dela foi um arco, se foi um elipse ou se foi uma linha reta. A gente só precisa saber o ponto final e o ponto inicial, beleza, galera? Então, independe do caminho percorrido pelas partículas, tranquilo? Então, tanto a força peso quanto a força elétrica, para a gente saber o trabalho, a gente não precisa saber do caminho percorrido, só o ponto final e o ponto inicial. O que a questão fala? O trabalho realizado para deslocar uma partícula de uma altura h independe do caminho percorrido entre os pontos finais e iniciais. Correto. Foi isso que eu falei. A gente não precisa saber o caminho percorrido, a gente só precisa saber qual foi o ponto inicial e o ponto final para saber o trabalho. Tranquilo? Então, questãozinha totalmente correta. Bora prosseguir para a próxima? Questão aí, 48. Se na figura 2 a distância entre as placas forem paralelas de 2 centímetros e diferença potencial entre elas igual a 5 volts, então a carga mais Q estará sobre a ação de campo elétrico igual a 250 Newton-Coulomb. Bora ver se é verdade. Então, galera, a gente está trabalhando com um campo elétrico uniforme de duas placas. Como a gente pode calcular o campo elétrico delas? Bem simples. Vai ser que campo elétrico é igual a diferença de potencial divididos entre a distância das placas, beleza? Então, a gente pode calcular o campo elétrico dessa forma, DDP dividida pela distância entre as placas, tranquilo? A questão pede para a gente considerar a diferença de potencial, ou DDP, igual a 5 volts, tranquilo? E a distância entre as placas de 2 centímetros. Agora a gente tem um probleminha. A gente precisa trabalhar com essa distância em metros. Então a gente precisa transformar centímetros em metros. E como a gente faz isso? Bem simples. Divide por 100. Então 2 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,02 metros. Tranquilo? Agora DDP e distância, a gente já tem os valores. Agora é só jogar tudo na fórmula. Então 5 dividido por 0,2. Então a gente vai ter o quê? 250 Newton-Coulomb. Essa é a nossa resposta. Porque a questão fala que a ação do campo elétrico é igual a 250 Newton-Coulomb. A gente achou 250 Newton-Coulomb. Portanto, questãozinha aí correta. Tranquilo, galera? Agora bora para a última. Questão aí 49. Para dois elétrons localizados no vácuo e a distância de um do outro, calcule em ordem de grandeza e potência de 10 da razão entre a força elétrica e gravitacional entre eles. Assuma que 0,7 vezes 10 elevado a menos 11 newton por metro quadrado por quilograma quadrado é a constante gravitacional. E 9 vezes 10 elevado a nona, n metros ao quadrado coulombs é a constante de Coulomb. E 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs e 9 vezes 10 elevado a menos 31 kg corresponde, respectivamente, à carga e à massa de repouso do elétron. Para a marcação do caderno de resposta, despreze caso exista a parte fracionária do resultado final obtido, após ter efetuado todos os cálculos necessários. Tranquilo, galera? Então tá, bora começar, porque o que essa questão gigante quer? Ela quer saber a razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Tranquilo, galera? Então tá, como a gente calcula a força elétrica? Bem simples.
vai ser a Q, que é a constante de Coulomb, K, na verdade, que é a constante de Coulomb, vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. E a força gravitacional vai ser a constante gravitacional vezes massa 1 vezes massa 2, dividido pela distância ao quadrado, beleza? Então, a gente faz uma divisão entre esses dois. Tranquilo, galera? Perceba que a gente tem uma divisão com fração. Como a gente realiza a divisão com fração? Bem simples. A gente deixa o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, tranquilo? Então, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ou seja, tudo que está embaixo vai para cima. Portanto, qual é a primeira fração? K vezes Q1 vezes Q2 dividido por 2. E a segunda fração a gente inverte. Ou seja, esse D ao quadrado vai para a parte de cima da fração. Então, vai ficar como? D ao quadrado dividido por G vezes M1 vezes M2. Tranquilo, galera? Então, a gente só inverteu a fração que estava embaixo. Tranquilo? O que significa inverter? Pegar o que está embaixo e jogar para cima. Tranquilo? Então a gente inverteu a última fração. Perceba que a gente tem D embaixo e D em cima. Podemos cortar esse D, lembrando que é D quadrado. Tranquilo? E escreve o que sobrou. O que sobrou? K vezes Q1 vezes Q2 dividido por G vezes M1 vezes M2. Tranquilo? De acordo com a questão, ela fala que as cargas são idênticas, ou seja, Q1 é igual a Q2, que eu vou chamar de Q. Tranquilo? A mesma coisa com a massa, fala que as massas são idênticas. Então M1 é igual a M2, que eu vou chamar de M, beleza? Agora perceba, se tudo é M e se tudo é Q, vai ver que tá Q vezes Q, então vai ficar Q ao quadrado, e veja que embaixo vai ficar M vezes M. M vai ficar, então, M ao quadrado, tranquilo? Então fica como? Q vezes K, K vezes Q ao quadrado, dividido por G vezes M ao quadrado. Tranquilo, galera? Agora, bora botar os valores. A questão fala que a constante de gravitacional vale 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Fala que a constante de Coulomb vale 9 vezes 10 elevado a nona. Fala que tanta carga e a massa vale 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs e a massa vale 9 vezes 10 elevado a menos 31. Beleza? Então, agora é só substituir tudo. Substituindo tudo na fórmula, a gente tem o quê? A gente tem 9 vezes 9, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes, abre parênteses, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, fecha parênteses, elevado ao quadrado, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes, abre parênteses, 9 vezes 10 elevado a menos 31 ao quadrado. Tranquilo, galera? Então, bora fazer tudo que está entre parênteses primeiro. Perceba que a parte que está entre parênteses está elevada ao quadrado. Então, a gente só precisa elevar 1,6 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2,56, tranquilo? E o que a gente faz com essa potência de 10? Bem simples, é só multiplicar. Ou seja, multiplico 19 por 2. 19 por 2 dá 38, então vai ficar menos 38, tranquilo? Agora na parte de baixo, a gente tem o 9, então coloco o 9 ao quadrado, então 9 ao quadrado é 81, e pega a potência de 10 e multiplica com o expoente com 2, então 31 vezes 2 dá 62, tranquilo? Então vai ficar como? 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2,6, que é a mesma que a gente achou esse valor de 1,6 ao quadrado, se lembra disso? Então 2,56 a gente achou de 1,6 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 38, dividido por 6,7, vezes 10 elevado a menos 11, vezes 81, vezes 10 elevado a menos 62. Tranquilo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar os números, ou seja, o 9 com 2,56 na parte de cima e na parte de baixo o 6,7 com 81. Beleza? E perceba, já que está tudo multiplicando, o que a gente faz com os expoentes? Soma na mesma base. Então a gente soma os expoentes na mesma base. Tranquilo? Então vai ficar como? 9 vezes 2,56 dá 23,04. Beleza? E 67 vezes 81 dá 542,7. Tranquilo, galera? Então é só repetir aqui. 23,04, tranquilo? Vezes, se lembrando que já está tudo multiplicando, a gente soma os expoentes, beleza? Na mesma base. A base é 10, a gente soma os expoentes. Então vai ficar 38 mais 9, menos 38 mais 9, tranquilo? Na parte de baixo, 542,7 vezes 10 elevado a menos 11 mais 62. Então vai ficar como? 23,04 vezes 10 menos 29, tranquilo? Sobre 542,7 vezes 10 elevado a menos 73. Tranquilo? Agora, o que a gente faz? A gente pega esse 23,04 e divide com 542,7. Tranquilo? Que vai dar 0,042. Beleza? O que a gente faz agora com os expoentes? Que bem simples. A gente perceba que ele está dividindo. O que a gente faz? A gente pega o de cima e subtrai com o de baixo. Tranquilo? Então a gente pega o expoente de cima e subtrai com o expoente de baixo.
beleza? Vai ficar como 0,042 vezes 29 menos 73, tranquilo? Menos com menos dá mais, então vai dar mais 73, então mais 73 menos 29 vai dar 44. Portanto, a gente vai ter o quê? 0,042 vezes 10 elevado a 44. Tranquilo, galera? Agora eu vou pular 3 casas decimais com a vírgula, tranquilo? Pulei 3 casas decimais com a vírgula, então coloco a vírgula no final. E o que, que eu faço com o expoente? Já que eu pulei 3 casas decimais para a direita, a gente subtrai o número 3 aqui, beleza? Então, vai dar 42 e 3 menos 44 vai dar 41. Então vai ficar 42 vezes 10 elevado a 41. Tranquilo, galera? Então tá. A questão pede a resposta em potência de 10. A gente achou a nossa potência de 10, tranquilo? Então a nossa resposta vai ser o número que está na frente dessa potência de 10. E qual é o número que está na frente da potência de 10? O 42. Então a nossa resposta é que, galera? 42. Tranquilo, galera? Então chega lá no caderno resposta e marca 42. Então, galera, essa foi a última questão de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Também comente alguma dúvida, elogios que eu estarei respondendo com muito amor. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão passando perrengue danado para resolver as questões de física do país, beleza? Além disso, galera, na descrição tem o link do Instagram do canal. Se vocês puderem seguir, eu vou ficar muito agradecida. E muito obrigado por estar aqui. É nóis, valeu e falou!